Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 68. Deus abençoe o nosso visitante, o irmão Isaías, né? Isaías. Deus abençoe, irmão. Sejam bem-vindos no precioso nome de Jesus Cristo. Tá? Deixa eu ver, tem pedido de oração aqui por, acho que é Narciso, né? Narciso. Está com leucemia. Então, Salmo 68. Diz assim: levanta-se, Deus, e seja dissipados os seus inimigos. Fugirão diante deles os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os inimigos diante de Deus. Mas alegre-se o justo, e se regozije na presença de Deus, e fogue de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores a seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre os céus, pois o seu nome é Senhor. Exaltai diante dele. Pai de órfãos e juiz de viúva é Deus no seu lugar santo. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ó Deus, quando saio diante do teu povo, quando caminhavas pelo deserto, a terra abalava-se, e os céus se destilavam perante a face de Deus. Até o próprio Sinai foi comovido na presença de Deus, do Deus de Israel. Pai, Deus amado, aqui está, Senhor, este pedido, Deus, a favor de Cláudio Narciso. O que é leucemia para o Deus que quando chega diante dos seus inimigos se torna como cera? Ó, Senhor, e como fumaça se dissipa, nós levantamos a voz a favor dele, e no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós excomungamos esse demônio chamado leucemia. Saia dele, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Antes de a gente começarmos a palestrar aqui um pouco, eu gostaria de... Nós somos um corpo, não é isso? Eu creio que sim. Então, nós devemos cuidarmos das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são as nossas coisas. Eu sei que nós estamos aqui nesta construção. E não é porque nós estamos aqui nessa construção que devemos deixar as coisas de uma maneira assim, relaxadamente, né? Eu cheguei ali, tem a saco de cimento ali e coisa ali. E hoje passou tantos irmãos e irmãs aqui hoje e parece que ninguém viu isso, sabe? E eu fiquei assim pensando, Deus, eu sou homem e fico triste, imagino o Senhor, tá? Então,
E não precisa, se somos um corpo, nós não precisamos de ninguém estar mandando um ou outro. Tá? Cada nós temos a nossa parte. E eu acho que os irmãos do som também devem organizar essas coisas aí também. Entendi? Eu cheguei a Roma de sacola, parece que ali é um lugar de uma feira livre, sabe? Isso é feio, sabe? E a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe? Devemos ser mais organizados. Tá? A não ser que eu tenha que descer do púlpito para servir a mesa. Como disse o apóstolo São Paulo. Cada uma, irmãos. Sabe? Cada um tem o seu galadão. Tá? Não pense que o pastor tem um galadão melhor do que o zelador. Isso é mentira. Tá? O zelador ele é mais importante do que o pastor da igreja, porque o pastor da igreja ele é o serviçal. Ele é o servo de todos. Não é que a Bíblia diz que como é, os filhos da serpente são mais astutos, são mais organizados, sabe? E isso está ali diante da nossa cara todo dia. Quando nós devemos dar de 10-0 nos filhos do diabo. É verdade, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, santo. Louvado seja teu nome. Graças a Deus. Aleluia. E os que gostam de orar, acho que a partir das 5 horas da manhã o tabernáculo está aberto, né? Amém. É. Amém, Jesus. Tá, já está aberto aqui. Hoje partiu uma irmã, chamada Irmã Liduíno, lá em Fortaleza. Tá? A última conversa que eu tive com alguém me perguntou, eu não lembro aqui bem se foi a irmã Cleomar que me perguntou sobre se ela iria ficar boa. Eu falei que ela não, que ela iria partir. E ela partiu hoje. Deus tenha misericórdia dos familiares e tudo. Não tem sido fácil. Então, mas nesses dias, eu creio que nós saímos daqui quarta-feira de madrugada, 3 horas da manhã. Às 10 horas nós estávamos em Navegante. Às 10 horas da manhã nós já estávamos em Navegante lá em Santa Catarina. E de Navegante nós fomos até Içara, lá realizamos culto, né? Damos ceia lá e retornamos ainda na quarta, né? E passamos aqui, pegamos o irmão Mário às 3 da manhã, foi isso, irmão Mário? E fomos para Giruá, né? Chegamos em Giruá às 10 horas da manhã, 11h30 da manhã, chegamos em Giruá e fizemos 3 batismos em Giruá. Amém, Jesus. Tá? Obrigado, Deus. E foi muito bom. Tá? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, de Giruá nós viemos para Santa Maria de Lemando, e lá foi realizado mais um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, eu dei Santa Ceia em Giruá e também lá em Dilemando. E quando terminou também um culto, nós viemos para cá e eu creio que nós devemos ter rodado em torno de 2.500 quilômetros. Né? E eu estou um pouco, né, entrando em água fria, gelada, né? Essa água lá de Dilemando lá estava mais fria do que a água da geladeira. Né? E minha garganta aqui está cara, tive febre hoje, mas Jesus é bom. Amém. Tá? Jesus tem sido muito bom. Então, Deus continue abençoando, né, o irmão Vitor, né, o irmão Mário,
né? A gente tivemos aí junto e tem sido muito bom. Tá? Os irmãos lá da Argentina estão mandando saudações, tá? Saudações para os irmãos. Deixa eu ver os irmãos lá de Itaimbé. Eles agora mesmo estão fazendo um culto. Amém. Também, tá? E as coisas, não sei o que está acontecendo, está correndo muito rápido. Tá? Muito rápido mesmo. E os irmãos orem, né? Continue orando por esse trabalho. Nós recebemos um e-mail da África. Ele é um pastor. Tu tem ele aí imprimido? Não. E me chamou muita atenção desse e-mail lá. Não vou citar aqui o nome desse irmão, e me chamou muita atenção, porque no e-mail ele disse que achava que no Brasil não tivesse mais ninguém pregando a mensagem do profeta ao pé da letra. E aí ele deparou-se com o nosso site e ele acabou de mandar um outro e-mail agora e dizendo assim: no nome de Jesus Cristo, nunca quer perder o contato com nós, né? E eu vou ter que ir a Fortaleza e vou ter que tirar o passaporte, porque eu vou ter que voar também mais longe. Então toda honra seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então eu gostaria de falar um pouco aqui esta noite sobre humanizando a mensagem, humanizando a salvação. Acho que um dos últimos cultos que eu preguei na Argentina, eu falei sobre que nós devemos sermos espirituais. Tá? Há essa necessidade. Porque a maioria dos irmãos da mensagem, eles têm mensagem e eles até lê. Tem a Bíblia e até lê. Mas não vivem, têm humanizado aquilo. Tá? Têm humanizado aquilo. E não tem nenhum temor, nem respeito, tá? E a situação tem sido essa. Então eu falei lá na Argentina sobre esse assunto. Lá em Sara também falei um pouco sobre interpretação. E lá eu disse assim: vocês estão com a mensagem aí 40 anos, 30 anos, mas aonde estão os dons? Oh, glória a Deus, aleluia. Aonde estão os dons? Louvado seja Deus, aleluia. Aonde estão os dons de língua e interpretação de língua? Onde estão os dons de profecia? Onde estão os dons de visão? Uma igreja sem profeta, ela é uma igreja cega, né? E uma igreja que rejeita o profeta? Oh, Deus vivo, aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Um homem e uma mulher batizado com o Espírito Santo, ele mostra que há dom nele. Nem que seja um. Mas tem que ter. Oh, glória. Mas esse é o problema. Nós temos humanizado a salvação, nós temos humanizado a mensagem. Tá? E está se tornando cada vez mais simplesmente livros. Ou palavras escritas. E ficamos tão mornos. Efésios, nessa mensagem, a era de Éfeso, aqui na página 75,
Ele diz assim: veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamado de obras. Depois se tornou-se uma doutrina. Tornou-se um padrão. Tornou-se o caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente. Parecia tão bom, parecia tão sadio. Então tomou o domínio. E como uma jiboia atrai à força o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade da igreja. Tá? E matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo. É como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora eu quero dizer que creio em liderança. Mas não é uma liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. E eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governados, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 3:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Amém? Amém. Glória. Louvado seja Deus. Na mensagem eu creio que foi a invasão dos Estados Unidos. O irmão Brena fala que o mundanismo ele não entra quando um homem liderado pelo Espírito Santo, ele não consegue o mundanismo. Satanás, este ministério de Hollywood, esse ministério de igrejeiros, ele não consegue adentrar ali quando aquela liderança era liderada pelo Espírito Santo. Amém? Amém? Então você veja bem uma coisa. Há pouco chegou um carro aqui e eu estava vendo. Acho que esse é o segundo que eu vejo, vem, sobe e vê. Aí eu estava ali sentado meditando, aí eu vi, eles ficaram assim, olhando assim. Aí eu disse, Senhor, não atraiu a eles nada, né? Tão simples, tão assim, né? Eles estão mesmo atrás ali da mãe, né? Da catedral ali do outro lado, tão bonita, né? Com seus sinos, formato de pirâmide, né? Com suas portas de quase 6 metros de altura, tá? Aí você veja bem, eu não sei, mas se vocês sabem, é uma sucuri. Existe vários tipos de serpente que o pássaro está ali cantando e ela hipnotiza
aquele pássaro, no Amazonas chega a hipnotizar um ser humano, tá? Chega a hipnotizar o próprio ser humano. Aquele cocodrilo gigante de 6 metros, tá? Ele consegue te hipnotizar ao ponto que tu entra dentro da boca dele andando. Ele com a boca aberta, tá? E tu entra andando dentro da boca dele, tu pensando, e tu vê como se tu estivesse andando em um caminho reto, um caminho limpo, em um caminho de paz. Tá? E você olha assim, tão inofensível, né? Olha assim de longe e tudo. Só que esse hipnotismo ele pode ser quebrado apenas com um estalo de um pau. Se o pássaro olhar para outro lado, quando ele olhar de volta, ele vê a serpente que está ao ponto já de matar. Assim tem sido muitos na igreja dos dias de hoje. Tá? As pessoas às vezes são hipnotizadas por catedrais, por grande púlpito polidos, tá? E nós somos o maior. Deixa eu ver, aqui diz, como é que eles dizem? Não, ali é um povinho, como é que eles falam? Ali é um povinho desgarrado, né? A serpente lá fora, né? E eles não têm origem. São uma seita. Né? Eles não têm paradeiro. Pô, mas ele diz tanta coisa com a gente, né? Essa serpente do diabo. E aí outro dia tem uns irmãos evangelizando e eles falando da palavra e eles disseram assim, você quer dizer que a nossa igreja, que tem 100 anos, tá? Ela está errada? O irmão disse assim, não, eu não estou dizendo que ela está errada, tá? O que eu estou dizendo é o que o pastor ensinou, que é o que está na Bíblia, tá? Mas para nós a sua igreja é novinha demais. Aí disse, mas por quê? Disse, não, nós temos 2000 anos. Aí ele disse assim, olhou, você quer dizer que o Demontier tem 2000 anos? Não estou dizendo que ele tem 2000 anos. Ele pode ter mais. Mas é que a nossa igreja tem 2000 anos de fundada, em Atos 2:38. Então não vamos humanizar, entende? A palavra, a salvação, meu irmão, tá? Na mensagem A Era de Esmirna, na página 102, Esmirna 102, no primeiro parágrafo, ele diz exatamente como a igreja primitiva começou sobre o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios, e manifestações tais como profecia, línguas, interpretação, sabedoria, conhecimento e cura. Assim, nos dias de Israel, quando deixaram o Egito, eles estavam sob a liderança do Espírito de Deus, manifestando-os em dons. Deus era o líder do povo. Realmente, ele era seu rei. Ele era um rei pai. Ele cuidava de Israel como um homem cuida de sua família. Ele os alimentava, fazia suas guerras, tornava suas dificuldades
amenas e resolvia seus problemas. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Mas um dia, eles começaram a olhar ao redor. Né? E eles viram os filisteus. E outras nações, com reis sobre elas. Aquilo atraiu sua atenção. E eles decidiram que deveria humanizar sua liderança. Sabe, eu vou dizer uma coisa assim. O irmão Brena diz assim: eu enojo ir uma igreja que os irmãos vão ali e cantam e uns aleluia e não sai nada. E sobra ali uma liderança política humanizada e não sai nada. Agora vem, essa Bíblia diz, deixa eu encontrar aqui, só um minuto. Eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então haverá uma restauração, e o profeta disse que esta restauração, que esta mensagem nos leva aos nossos pais primitivos. Então ele diz que a igreja primitiva começou sobre o puro ministério do Espírito Santo, com sinais e prodígios e manifestação de Deus. Agora onde estão essas coisas dentro da mensagem? Cadê esse ministério? Se o irmão Brana disse que tem que estar de acordo com 4 de Efésios 4:11. Cadê essas manifestações? Nós humanizamos a mensagem. Nós não humanizamos a salvação, meu irmão. Tornamos humano demais. É fácil assim, ó. Os que sabem ler, não respondam para mim, isso é fácil, ó. Os que sabem ler, tá? Quantos leram um parágrafo hoje? É fácil, tá? Então viemos à igreja, parece que viemos puxando assim um trator de esteira. Só faltamos ouvir, porque nós humanizamos a coisa. E Satanás é astuto. Astuto Satanás é. Eu lembro que há poucos dias um irmão falou em línguas estranhas, e o pastor da mensagem desceu, foi lá e repreendeu o irmão. Disse: isso aqui não é uma denominação. E eu disse: se esse homem falou pelo Espírito Santo, o Senhor acabou de cavar sua cova para o inferno. Não que nós se baseamos nosso ministério em línguas estranhas. Mas ministério tem que acompanhar os dons. Como eu conversava com o casal, e estava tudo bem, estava tudo legal, estava tudo reconciliado. Como é que vai, pastor? Depois que o senhor veio, as coisas mudaram. Mas tá bom. Mas tá bom, pastor. Tá louco de bem, louco de bom. Eu olhei assim, eu disse: minha senhora,
a senhora se levante, chame seu marido e vá lá pro quarto que vocês têm muito o que confessar um pro outro. Aí me olharam assim, ficaram me olhando, ele me olhava e ela disse, como vocês querem que eu fale aqui? O que é que eu falei aqui? Santo és tu, Senhor. Então onde é que estão essas coisas? Eu disse a Deus, irmão. Eu disse, Deus, eu não quero viver falando, não. Eu não quero viver, Senhor, lendo essa palavra. Eu não quero viver lendo essa mensagem. Se esse Espírito não manifestar na minha vida. Ser um hipócrita. O profeta disse que a igreja tem medo do Espírito Santo. É verdade. O Espírito Santo não quer nada errado. Queremos chegar aqui para cantar, queremos chegar aqui para fazer isso, quando nós não colocamos nossa vida no altar. Somos preguiçosos. Nós gaúchos não pode chegar um final de semana, temos que ter uma panela de carne, e churrasco, e churrasco, e churrasco. Só pensa no vento, só pensa no vento. Só come, come, come. Humanize isso e você vai ver onde é que você vai parar. Deus está cansado de nós, irmão. Deus está cansado dessa vidinha nossa, meu dica. É verdade, Senhor. Quase que eu não tirava o irmão quando eu estava batizando. O pai da irmã Carla, quase que não tirava ele de dentro da água quando eu mergulhei. Demônio manifestado. Quando ele se soltou, ele sabia onde era que estava. Ai, Satanás, tu tá pensando o quê? Olha, irmão, eu agradeço muito o que vocês fazem por mim. Sabe? Eu agradeço muito, Deus sabe. Tá? Mas vocês já viram assim? Não que vocês não devam fazer isso, mas eu não posso chegar na casa de vocês. O senhor quer comer o quê? Você quer comer o quê? Você sabe, irmão. Amém. Tá? Amém, isso é bom. Mas não dá pra gente viver um pouquinho lá pra cima, não. Nós dizemos assim, não, vou tirar esse dia para o Senhor. Mas como? Oh, Senhor. Ele simplesmente ocupava-se com eles. Eles eram a única nação para a qual ele era verdadeiramente Deus. Deus, verdadeiramente ele é Deus para você? Sabe? É. Mas um dia eles começaram a olhar em redor. Esse é o problema dos crentes. Eles começam a olhar de lado. Sabe? Falar em olhar assim de lado. O irmão Brana esteve, eu creio que foi na Índia, se me falha a memória. E ele chegou lá e ele disse aos irmãos, olha, eu quero que vocês me levem assim para o campo. E aí ele foi lá para o campo. Ele disse que viu um pastor debaixo de uma árvore lá. E ele estava lá sentado e fazendo alguma coisa na mão. E o profeta nascia na beira da estrada, ficou olhando para aquele pastor. Aí ele ficava olhando para as ovelhas.
E as ovelhas comiam ali, comiam. Aí levantava a cabeça e olhava lá para onde o pastor estava. Aí comia. Aí, e ali perto das ovelhas tinha bode, tinha vaca, outros animais. Mas o irmão Branham disse que só as ovelhas olhavam para ele. E aí aquele homem ficou olhando para o irmão Branham e ele se incomodou e subiu. E veio falar com o profeta. E ele disse, olha lá, o que passa com o senhor? Aí o irmão Branham disse, não, eu estava olhando para o senhor e olhando para as ovelhas. E ele disse, o senhor estava prestando atenção? Ele disse, é um bom animal de criar ovelha. Ovelha é um bom animal. Aí o homem olhou para o irmão Branham e disse assim, o senhor pode fazer assim, uou! Aí o irmão Branham disse, sim, eu posso. Aí o irmão Branham fez assim, uou, uou! Aí as ovelhas levantaram a cabeça, olhou para o irmão Branham, baixou, voltaram a comer de novo. Aí o homem disse, agora eu vou te mostrar uma coisa. O homem fez assim, uou! As ovelhas levantaram a cabeça e começaram a andar. Tá, aí o irmão Branham disse assim, e aqueles outros animais não é seu? Eu disse, não, aquele ali eu tenho que mandar os cães ir atrás deles. E aí o irmão Branham ficou com aquilo guardado dentro dele. E o irmão Branham disse que ele quis ver para onde o homem ia levar as ovelhas. Então ele seguiu aquele homem com aquelas ovelhas. E o homem não percebia que ele estava sendo seguido. E o irmão Branham disse que ele ia na frente ali com um saco e um cajado aqui no ombro. Ele ia. E na Índia, de algumas ruas bem estreita. Isso aqui, a largura aqui desse púlpito. Não passa carro, só bicicleta, moto, aquelas coisas assim. Na largura desse púlpito. E as pessoas vêm. E eles colocam ali verduras para vender na calçada. Tá? E eles colocam a televisão para vender ali na calçada. E o irmão Branham olhando, eles colocam roupa para vender. E o irmão Branham disse que o pastor, ele ia andando, ele não olhava para trás. O irmão Branham disse, mas como? Ele não olha para trás? Aí o irmão Branham foi e começou a andar na rua atrás. E o irmão Branham olhou e tinha ali legumes que as ovelhas gostavam para comer. Como aquele repolho. Né? Não sei se você sabe, a ovelha, quando você der muito repolho, ela come até morrer. Né? E tinha repolho, tinha outro tipo de verduras, tá? E assim, na calçada. E as ovelhas passavam assim bem no meio daquilo. O irmão Branham disse que todas elas seguiam o pastor com a cabecinha baixa. Ela não olhava para o lado. Ela não olhava para a televisão. Entende? Ela não olhava para a saia curta. Ela não olhava para o cabelo cortado. Entende isso? Elas iam seguindo. Aquilo o irmão Branham disse, isso sim, isso é espiritual. Isso tira a noiva dessa terra. Não olhe para o lado, meu irmão. Aleluia. Oh, Deus. Então veja bem uma coisa. Ele disse, eles viram os filisteus e outras nações como reis sobre eles. Aquilo atraiu sua atenção e eles decidiram que deveria humanizar sua liderança. Tá? Vocês sabem de uma coisa, igreja. Eu prefiro andar só. Eu prefiro andar só. Eu vou dizer uma coisa assim, ó. Saiba vocês que eu sei o que é padecer. Se for de passar fome, eu já passei fome. Teve tempo que eu só tinha uma roupa para vestir. Entende? Assim eles quiseram um rei. Agora o próprio Deus ia humanizar a liderança na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
mas eles passaram adiante dele. Satanás conhecia o plano de Deus. Assim ele pôs nos corações das pessoas passarem adiante de Deus, passarem adiante da palavra. Quando eles se aproximaram de Samuel e pediram um rei, Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Chegou um irmão para mim. Você veja como é Satanás. Chegou um irmão para mim e disse assim: pastor, o que é que o senhor acha de eu comprar uma televisão? Mas eu sou assim mesmo, assim. Eu não sei, parece que tem hora que me dá umas coisas. E eu simplesmente, estava ele e a esposa dele assim. E eu me virei assim para ela, disse assim: para quê? Para ela assistir novela imoral? Ela disse: não, pastor. Você sabe de uma coisa? Eu disse para ele: tu sabe a minha opinião. Por que tu vem perguntar? Alguma coisa já está errada. Ele tinha comprado duas já. Tinha colocado uma no quarto e outra na sala. No outro dia à tarde eu ia passando e simplesmente eu olhei e estava ela lá assistindo um tal de Casa de Família. Humanizando. Entendendo? Não, irmão. Precisa disso. Entende? É o que nós fazemos. Tá? Os jovens se agarram, se beijam. Humanizando. Querendo ser. Não, Samuel. Não, William Brana. Nós queremos ser como o resto. Nós queremos ser como os assembleianos. Aquele jovem tocando rock. Aquelas irmãzinhas com aquelas sainhas bem curtinhas e apertadinhas, que elas andam com aquele sapato alto, todas se requebrando como uma cobra na areia quente. Nós queremos ser como eles. Nós queremos ser como os batistas. Nós temos que fazer o nosso campo society, irmão Mário. Tu tem muita terra que dá para fazer um campo society. Aí nós convidamos os outros tabernáculos, vamos fazer um torneio. As meninas vão brincar com as meninas, as moças com as moças. Nós vamos botar umas redes aqui. Irmão, não precisa disso, irmão, nós vamos fazer isso porque é bom para os jovens. Vai atrair outros jovens. Se esse evangelho aqui não atrair sua vida... Se este evangelho aqui não atrair sua vida, nada neste mundo pode atrair, meu irmão. Não podemos humanizar isso é espiritual. O Filho de Deus, quando cai sobre essa palavra, ele se deleita, ele pula, ele grita, ele fala em línguas estranhas, ele profetiza. Oh, Deus. O senhor pensa que aquela senhora queria a cura daquele homem? Sei muito mais do que ela queria. Problema conosco. Oh, Deus. Samuel ficou tão consternado que seu coração quase falhou. Que estiveram conduzindo o seu povo através desse consagrado profeta espiritualmente vindicado. E ele sentiu que tinha sido rejeitado. Me diga, meu irmão, minha irmã, qual tabernáculo irombana entraria hoje à noite? Me diga. Qual luterana Lutero entraria hoje? Qual igreja esleana o Wesley entraria hoje? Me diga qual? Tudo mudando. Qual o nome daquele pregador, aquele que era da presbiteriana?
que ele fala de agora mesmo, as suas jovens, seus eu estão usando colares e anéis. Qual? Me diga. Somos espirituais ou somos humanos? Filho de mulher é sempre fracasso, meu irmão. Qual Deus julgaria o mundo hoje? Qual o estatuto de qual igreja? Hã? De qual? Cheguei para o capelão da Polícia Militar do Ceará e disse a ele: se Deus for julgar o mundo pela tua igreja, eu estou no inferno. Ele olhou para mim e disse: como assim? Eu digo: eu não creio no que vocês creem. Vocês dizem que Pedro foi o primeiro papa. Ah, foi. Então, se ele foi o primeiro papa, por que vocês não obedecem o que ele mandamento dele? Ele disse: como assim? Pedro disse, Atos 2,38, arrependei-vos em cada um de vós, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Olhei para ele e disse: me mostra onde é que tem um padre, um pastor, que não seja casado. E vocês proíbem casamentos. Depois eu me assustei, que eu soube depois que aquele homem era mestre em teologia. Eu disse: já está dito, não adianta mais. Tá? Ah, meu irmão, igreja, no nome de Jesus Cristo, tira seus pés daqui da terra. Tira. Vocês não vê não. Meu irmão, vocês não vê essas coisas que estão aí não. Você é inocente. Eu fico pensando: meu Deus, parece que estão tudo mortos. Olha como o diabo está vindo. Eu vou pregar sobre a ordem mundial. E eu vou lhe mostrar todas as denominações. Todas elas. Todas as denominações dentro da ordem mundial. Todas elas já estão no grande concílio de igreja. Não tem uma que se escape. Tá? Por quê? Porque humanizaram a coisa. E levaram a política para dentro. E toda a política é do diabo. É de Satanás. Satanás aqui é quem comanda tudo isso. Ele chegou para Jesus e disse: aqui, ó, olha, deixa eu te subir aqui mais alto. Sobe aqui mais alto. Tu tá vendo tudo isso aí, ó, todos esses reinos aí, tudo é meu. Tá? Ele reuniu o povo e suplicou para não se afastarem de Deus, que os tinha carregado como criança. Que coisa, hein? E os feitos prosperar, e os abençoar. Mas eles persistiram. Eles disseram a Samuel: tu nunca estivesse errado. Olha, irmão, tu pega as mensagens, pega ali o profeta do século 20, e tu ali olha para as sete maiores profecias. Tá? Qual é que está faltando? Acho que só uma, né? Só uma? Está faltando só uma. De Hitler a Mussolini, o profeta profetizou. De Mussolini a mulher comandando o mundo, o profeta profetizou. Exclusivo à era da tecnologia, do carro bolha. Ele disse: mas eis que o Espírito Santo me manda eu virar para a direita. E eis que eu vi a América em crateras.
E Deus mostrou para o irmão Brana 3 bombas. Todas as 3 foram batizadas. Uma se chama Vaticano. A outra se chama Pentágono. E a outra se chama Casablanca. Oh, Deus vivo, aleluia. E veja bem, ó. Tá mais ou menos 50 anos. O profeta partiu. Tá? E aí as grandes revistas, os grandes jornais dizem que a Rússia tem 3 bombas. E batizadas. Hã? Esta é para Roma. Esta é para Casablanca. E esta é para o Pentágono. Hã? Aí ele vem e diz assim: todas as denominações, todas elas se unirão à grande meretriz. Hã? Senhor Jesus, obrigado, Deus. Reunindo todos os povos. Você está pensando o quê? Hã? Você está pensando que Satanás vai vir para cima de você com um? Para enfrentar você? Você está pensando que Satanás vai mandar um demônio para lhe enfrentar? A noiva, partículas da noiva serão enfrentadas por dezenas de milhares. O princípio das dores que a noiva do Senhor Jesus Cristo passará será uma coisa muito forte. Eu vou pular isso um pouquinho. Tá? Você sabe por quê? Porque nós temos, ontem eu falei sobre renúncia. Nós temos renunciado à mensagem da hora. Nós temos renunciado à mensagem da hora. Moças, nunca beije um homem se ele não for teu marido. Tá vendo? Jovens, nunca beije uma mulher se você não é o marido dela. Pare de tá pegando na mão. Seus dedos são lindos. Tá bom, não pode dizer que os dedos dela é lindo de longe, não? Tem que estar pegando. Oh, Deus, nós temos humanizado isso aqui demais. Mas eu garanto a você, que você queira ou não, você será julgado segundo isso aqui. Não adianta. Eu sei que eu não sei, eu não vou ser julgado por doutrinas de tabernáculo, não. Não vou. Eu vou ser julgado segundo esta mensagem. Paulo disse: vocês serão julgados segundo o meu evangelho. Romanos 16. O William Branham disse: o mesmo evangelho que Paulo pregou, eu também preguei. Glória a Deus. Eu também preguei. Aonde Paulo disse ir, eu também disse ir. Aleluia, Jesus. Tá? Glória a Deus. Aleluia. Quando William Branham profetizou sobre o afundamento de Los Angeles, o FBI bateu na sua porta. E hoje o Pentágono e a NASA, ele diz: Los Angeles afundará a 6 quilômetros de profundidade. E isso causará uma onda gigantesca. E aí, agora, a NASA diz que quando Los Angeles afundar, vai puxar os escombros sobre ela. Manhattan, São Francisco, Califórnia, Hollywood. Tu, Los Angeles, que leva nome de anjo, tu afundarás até o inferno. Mas Satanás tem humanizado isso. Todo dia Los Angeles treme. E o povo diz: nós estamos acostumados.
Nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados. Nós estamos dizendo, Jesus está voltando. Nós estamos acostumados a ouvir isso. Deixa eu ir aqui mais um pouquinho, meu irmão. Nessa era de Pérgamo, na página 155, ele diz, nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo se desviado da verdade que do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarado a porta da igreja e do seu companheirismo a qualquer um que apoiasse os seus princípios. Esqueça a palavra. Vamos ficar com a RI da nossa igreja. Vamos ficar com o estatuto da nossa igreja. Nesta era de rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma minoria. Não temei, pequeno rebanho. E não apenas usava essa fé em atos de poder, porém resistiram aos que usavam dizer que era salvo, simplesmente por se unirem a uma igreja. Tem uma carteirinha, né? Como um pastor ali veio. Não, está aqui, ó, sou pastor. Minha carteira de ministro. Está aqui a minha carta que eu recebi lá da igreja. Aqui, eu sou ministro. A mensagem, não foi? Não foi? Tu estava lá. A mensagem aquele lá de São Vicente. Está aqui o meu diploma. Está aqui, tá aqui, ó, tudo. Estava lá, tudo aqui. Chegou o irmão para o profeta e disse assim, irmão Brana, agora eu estou seguro. O irmão Brana disse, ó irmão, que bom. E como é que você tem essa certeza? Ele meteu a mão no bolso assim, rumo de carteira. Da Assembleia, da Presbiteriana, da Luterana, da Wesleyana, da Quadrangular e tudo. O irmão Brana disse, e o que é isso tem a ver? Se essa aqui estiver errada, irmão Brana, essa aqui deve estar certa. Nós humanizamos. Tu não é salvo para entregar dízimo, tu não é salvo para entregar oferta, tu não é salvo por louvar, tu não é salvo por chegar aqui e se sentar, não. Não pense nisso. E nunca diga por aí que, porque se você disser, eu vou lhe chamar de mentiroso, dizer que Deus está aqui. Aí você vai ouvir eu dizer que Deus está aqui. Aqui Ele está. Mas eu sabia, assim, eu também sou teólogo. Tá? Eu fiz teologia, besterologia, pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. É o único certificado aceito em Israel dos Estados Unidos. Tá? Universidade de Ciências Religiosas de Boston. Eles tinham escritório modelo em Fortaleza. E um pastor, muitos anos atrás, pagou para mim. Mas sabe de uma coisa? Quando foi um dia, nós estávamos ouvindo sobre cristologia. E aí, aquele professor, um senhor de idade, ele olhou para mim e disse assim, ele disse, eu vejo que tu tens um dom de pastor. Eu fiquei calado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não é fácil ser um pastor. Mas quando você estiver assim, estressado, eu disse sim. E aí o que é que eu faço? Ele disse, você coloca uma camisetinha daquela. Eu digo sim. Coloca um tênis bem confortável, eu digo sim.
E o senhor coloca um short, um calção bem confortável, digo assim, e aí você vai dar uma carreirazinha, fazer um cúpel na beira-mar. Eu disse, o senhor está me ensinando a ir para o inferno mais cedo, né? Nós humanizamos a coisa, irmãos. Irmãs, essa é a verdade. Paulo disse que nós não deveríamos fazer isso. Não se conforme. Não me conformarei. Como é? Alguém sabe esse hino? Não me conformarei com essa vida que habita em mim. Não me conformarei. Nós não devemos se conformar com essa porcaria que Satanás tem colocado aí. Amém. Verdade, Deus. Deixa eu terminar, irmão. São 7 horas. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pérgamo 55, ele diz assim, que nesta era de rápida degradação ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E apenas usaram essa fé em atos de poder. Porém, resistiram aos que ousava dizer que era salvo simplesmente por se unirem a uma igreja. Ele sabe. Você vê a coisa que as pessoas dizem assim, não, eu tô desviado da igreja. Mas é verdade. É verdade. As pessoas dizem, aí, como é que você vai? Tudo bom? Ah, não tô bom não. Eu disse, por quê? Eu tô desviado da igreja. Eu digo, é verdade, tu nunca teve um encontro com Jesus, tu teve um encontro com a igreja. Tem um encontro com Jesus? Mas como assim? Tem um encontro com Jesus, meu irmão. Que você não vai se desviar dele. Ele sabia de que ninguém poderia verdadeiramente crer que a vida eterna e a justiça de Deus em separado da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais que aprovam o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja e tomando a comunhão, e de maneira nenhuma renascidos. De maneira nenhuma renascidos. Assim também naquela terceira era existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo. E não é suficiente agora. É necessário a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem, de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mão de homens. Amém? Oh, Deus, cuida de nós. 171. Essa era de Pérgamo ainda. Deixa eu ver, eu vou terminar. Deixa eu ir aqui para o resumo. O profeta diz assim: agora, por favor, sejamos cuidadosos aqui. Esta mensagem ao anjo da igreja que está em Éfeso não é uma mensagem para a própria igreja local de Éfeso. É uma mensagem para ela. E aquela era tinha em si a semente da verdade e a semente do erro, exatamente como foi exposto na parábola do trigo e do joio. As eras da igreja são um campo e nele existe trigo e joio. A falsa igreja se organizou, humanizou o governo e a palavra
e combateu o verdadeiro cristão. Aleluia. Tá? Oh, glória a Deus. Deus poderoso. Por que Louvado você, seja Deus. Aleluia. por que você é odiado? Ô, santo. Santo. Glória a ti, Senhor. Por quê? Oh, Deus vivo. Quem é que te reprova? Oh, Deus. Louvado. Agora observe essa doutrina de Balaão muito atenciosamente. Note, sobretudo, que é a manobra deliberada de um clero corrupto para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado de incredulidade. A doutrina nicolaíta foi a corrupção do clero, quando buscava poder político entre si mesmo, enquanto o balaonismo significava a sujeição das pessoas ao seu sistema de credo e adoração, a fim de dominá-los. Agora observe isso atenciosamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim a destruiu? Foram os credos e os dogmas, transformados em princípio da igreja. Foi a doutrina da igreja católica romana. Não lhe foi dado o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhe dado o alimento que precedia de adoração de ídolos, o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio dos protestantes. Assim chama-se denominação. Outro dia eu vi sabe, na era de Lutero, o protestantismo era grande. Você já viu aí alguém protestando alguma coisa? Qual denominação estão protestando? Hã? Agora mesmo esse padre, esse papa aí, esse filho do diabo, 2 vezes, ele estava dentro de uma igreja luterana lá na Itália e disse que eu vim aqui para encontrar os meus irmãos. Hã? Eu vim aqui, uma igreja protestante. Eu vim aqui para encontrar os meus irmãos. Eu vim aqui para ter comunhão com vocês. Todos nós somos irmãos. Que coisa do inferno. Nicolaísmo significa organização humanizando a liderança da igreja. E assim, depondo o espírito. Balaonismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. E nesta hora mesmo, muito do povo de Deus estão presos na armadilha do denominacionalismo. E Deus está clamando a eles: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra as suas pragas. Perceba-se que eles são ignorantes. Percebe-se que eles são ignorantes. Agora, ouça bem isso aqui, ó. Mas, se o arrebatamento acontecesse neste momento, escuta bem isso aqui. Mas, se o arrebatamento acontecesse nesse momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus. Hã? Olha só, eu vou ler de novo. A ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus, por estarem na classe errada. Sai dela. Sai do meio da besta. Sai do meio das obras da besta.
mas eu sou inocente. Isso não vai servir naquele dia. Eu não sabia. Não vai servir naquele dia. Por estar numa classe errada. Deus tenha misericórdia de nós. Sabe? Agora lembre, se alguma era já recebeu uma mensagem forte e clara, essa era é esta. Tá? Nós não adoramos este homem. Não. Aqui só há um adorado. O grande Senhor Jesus Cristo. O grande Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos quem é Ele. E sabemos que essa luz que foi fotografada e foi investigada pelo FBI. Única foto no mundo que está no Coliseu em Nova York como foto sobrenatural. Aleluia, Jesus. Eu poderia contar a história, que a maioria aqui sabe a história. Deus enviou o seu mensageiro a esta era. E com a mensagem para nos tirar do meio do sistema religioso. Que aí está. Corrompido, podre, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Seus líderes, veja bem uma coisa. A igreja de Nova York, eu vou terminar. A igreja de Nova York, católica, ela quebrou. Só pagando indenização por pedofilia. Tá? Vamos ver as filhas. Aquele cara, o Edir Macedo, foi preso por corrupção, charlatanismo, curandeirismo e cheque sem fundo. As denúncias caíram em cima dele de toda forma. O que aconteceu? Ficou maior. As denúncias caíram em cima. Tem muitos padres presos hoje em cima do catolicismo. O que aconteceu? Ficou maior. Não é isso? Vem aquele outro mentiroso lá de São Paulo, como é o nome dele? Aquele Santiago, não sei das tantas. Lá vem denúncia. E mais denúncia. Enriquecimento ilícito. Tá? Usando o dinheiro da igreja para comprar fazenda e tudo mais. Denúncias e mais denúncias. Quebrou, ficou maior. Assim como é a mãe, assim são as filhas. Pode fazer denúncia, qualquer denominação. Elas crescem mais. O Edir Macedo é tão descarado, ele diz assim, fale bem ou fale mal, mas fale de nós. Demônios, satânicos, filhos do inferno, fazendo as pessoas duas vezes filho do inferno. E não se salva. Meu irmão, minha irmã, se você soubesse agora mesmo o que eles estão tratando, dá uma olhada na mídia. Vê se o Edir Macedo, a Record persegue mais esse Santiago. Vê se persegue mais o tal do Sila Malafaia, é o nome do cara, Malafaia. Vê se persegue mais. Vê. Vê se a Globo diz alguma coisa contra mais a Universal. Vê. E sabe por quê? Eles fizeram uma grande união. Chamada de Ordem Mundial. Eu vou pregar sobre isso. Eu não sei se minha cabeça vai ficar no meu corpo. Mas eu não estou preocupado com isso. Agora veja bem uma coisa. Vocês sabem onde é que eles estão? Todos eles enfiados dentro da maçonaria. E maçom não persegue maçom. Oh, meu irmão. Se vocês pudessem ver, sabe? Se vocês pudessem ter olhos de águias para você ver, assim para vocês olhar lá longe, como eles vêm fazendo. Sabe? Para arrebanhar. Para perseguir um polvinho. Para perseguir um polvinho.
assim como foi o Papa João Paulo II. Esses são os nossos únicos inimigos na face da terra. E eles, nós devemos combatê-los. Olha só o que o maior líder que eles estão esperando, ele ressuscitar para tomar o comando da Igreja Católica de novo. O povo de William Branham. Esses são os nossos únicos inimigos na face da terra. E a eles nós devemos combatê-los. Porque o William Branham disse que nós iríamos matar novamente. Não seja humano, meu irmão. Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Saia do meio disso. Enquanto há tempo. Vamos ficar de pé. Deus abençoe os irmãos de Luanda. Luanda é a capital, né? Deus abençoe os irmãos de Luanda, em Angola. Eu falei, ele está assistindo. Deus abençoe, meu irmão. No nome precioso de Jesus Cristo. Também temos conexão com São Paulo, na capital. Fortaleza, também no Ceará, também na capital. Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tá? Deus abençoe os irmãos aí de Santa Rosa, irmão Elemar, sua família. Eu creio que eles estão em conexão. Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, eu creio que é o irmão Raimundo. Deus abençoe o Senhor, meu irmão, e pelas palavras que o Senhor usou a esse ministério. Isso me traz mais responsabilidade e mais temor. Mas toda honra seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Mas isso tem um preço alto. Eu acabei também de receber uma ligação, não vou dizer que um grande encontro que houve no Brasil esses dias, tá? Um dos temas principais foi a nossa página da internet, tá? Quem é esse homem que publica esta carta aí de José, tá? E ele diz que nós somos lixo. Eu não. A palavra é quem diz. Jesus disse, eu mesmo não condeno, não. A palavra é quem vos condena. Não adianta, ou nós estamos na palavra ou estamos fora da palavra, não existe meio termo. Não tem muro para você ficar em cima. Tá? Não tem. Eu creio na mensagem como ela está escrita. Tá? E isso eu tenho sofrido com isso. Tá? Eu tenho sofrido. Mas como eu disse, eu sei o que é padecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe o Senhor, sua família, meu irmão. E Deus é bom. Quem sabe em breve nós estamos... eu creio que é uma das cartas de João. João diz assim, espero ver-te face a face. Mas, por enquanto, só... não, por escrita, né? Por enquanto, por escrita. Né? Então, eu falo assim agora, né? Agora pela internet, mas eu espero em breve a gente poder estar face a face. Tá? Aí, em Angola, em qual eu disse a Deus há muitos anos atrás que eu tenho um desejo muito grande de fazer missões na África. Né? E, então eu estou esperando em Deus e que Ele faça segundo a sua vontade.
Vamos dar início ao nosso culto de ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu gostaria de saber o fuso horário de lá, por favor. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comeis, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazeis isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Agora mesmo, lá onde o irmão está, é 11 horas da noite. 4 horas de diferença. Deus abençoe a ele e sua família. Amém. E em vez por outra, nós encontramos também os irmãos na Índia, nos Estados Unidos, que tem um fuso horário já bem maior, né? Até já é de madrugada e estão assistindo. Mas é isso, Deus está fazendo. O irmão Brana disse que Deus tem que encontrar um louco nesses dias. Porque todas as vezes que comeis este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seriam julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. São João 13. Vamos ver. Isso é Bíblia, né? São João 13. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também a mão e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todo. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos está limpo. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa, disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, o que adianta eu chamar Jesus de Senhor? Você sabe, Senhor quer dizer domínio, quer dizer governo. Tá? E nós dizemos que nós somos governados por Deus. Tá? Então, não há santa ceia sem lavar pés. E ele foi quem deu o exemplo. Aí você diz assim: mas aí é um ato de humildade. Então seja humilde. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Amém? E isso é mandamento. Amém? Vamos inclinar nossas cabeças.